abençoe, pastor. Tem algumas situações em que Deus ministra o nosso coração. E teve uma música que cantou aí, eu não quero ser abalado, quero te conhecer. Aí eu me lembrei eu tenho meditado no meu devocional pessoal em Salmos. E eu fico assim, às vezes com o meu coração, acho que tem a ver com o tempo, como disse a Vera, né? Fica mais introspectivo. Mas a gente vive em dias tão desafiadores, irmãos, em todos os sentidos. Dias desafiadores na família, na igreja, no trabalho, nos desafios que nós temos. E às vezes também existem tantas pressões e tantas ideias, sabe, no meio nosso. E nesse devocional, Deus ministrou muito ao meu coração. E eu queria não é a palavra que eu tenho que falar, mas eu queria ler. É o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu puseste a tua glória nos céus. Da boca das crianças e dos recém-nascidos, estabelece uma fortaleza contra os adversários, a fim de pôr fim ao inimigo, ao que busca. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, lua e as estrelas que ali firmaste, quem é o Carlos? Quem é o Carlos? Para que com ele se importe. Esse foi o tempo que eu tive ali falando com Deus. Esse faz alguns dias e eu saltou. Quem é o Carlos? Quem é você? Ele sabe o seu nome. Ele sabe os seus pensamentos. Ele sabe os seus sentimentos. Sabe as suas fortalezas. Mas também sabe das suas fraquezas. Quem é o homem para que com ele se importe? Quem sou eu para que o Senhor se importe? O Senhor estabeleceu todo esse universo. Então foi um tempo assim, tem sido um tempo de reflexão para mim. E às vezes a gente fica perdendo a referência. E olha o que ele disse para mim, só para mim, não quero nem saber. E o Filho do Homem, para que com ele se preocupe. Então, como ele se preocupa comigo? Carlos Claro da Rosa, que nasceu no bairro do Zieiro, em Pilar do Sul. Como ele se importa comigo? Aí ele diz: tu me fizeste um pouco menor que os anjos. Deus me fez um pouco menor que os anjos. E me coroou com glória e com honra. Ai, metido, o que você quer? Eu quero que esta verdade seja para você. Nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos de como Deus nos olha. Ele te fez menor que os anjos, mas Ele te coroou com honra. Porque nós somos imagem e semelhança dEle. Nós somos parecidos com Ele.
e coroaste com glória e honra. E tu o fizeste. E tu o fizeste dominar sobre as obras de tuas mãos. E sobre os seus pés puseste. E eu pulei para o 9. Ó Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. E tu nos deste domínio. Você tem domínio. Você tem algo que Deus te deu e está aí. Eu tenho repetido bastante isso. Deus te fez frutificar, multiplicar. Deus nos deu esta dádiva para dominar. Primeiramente, através dele, para ele, são todas as coisas. E que nós temos que primeiro dominar, antes de dominar os peixes, os mares, dominar a si próprio. Dominar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos pontos de vista, a nossa opinião. Vamos dominar isso em harmonia plena com a verdade. Então Deus tem mexido comigo. E eu tenho sim tido esses momentos de gratidão a Deus. Eu não sou digno, eu não mereço, mas Ele escolheu me amar. E Jesus, quando Ele ressuscita, em Mateus 28, Ele diz, todo o poder, Ele resgata. Esse domínio nós perdemos por causa do pecado. Esta imagem e semelhança foi bloqueada por causa do pecado, mas Cristo veio e restaura novamente a imagem e semelhança dele em nós. Porque se você se lembra, quando você entrou na igreja pela primeira vez, pregaram para você o Evangelho e falaram, olha, você aceita, você recebe, você crê em Jesus como Senhor e Salvador? E você, tocado pelo Espírito Santo, você disse, eu preciso, eu quero esse Senhor e esse Salvador. A Bíblia diz que naquele momento você nasceu de novo. E aí então nós demos o testemunho no batismo. Fui com Ele sepultado. Eu morri com Ele. Essa semana, conversando com um menino que estava vendendo uns negócios, eu falei, olha, você está falando com um morto há 48 anos. Só que eu não fiquei morto. Eu ressuscitei com Cristo. Isto é o Evangelho. E aí o apóstolo Paulo diz, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, eu mergulhei nesses salmos. E tenho mergulhado todo dia, mas nesse especificamente, nesta manhã, eu estou trazendo para vocês. Sabe por que não temos vida com abundância? Porque nos esquecemos de quem nós somos imagem e semelhança. É o meu desafio. Eu quero mais desse Deus. Eu tenho pedido isso a Deus. Senhor, me revela
mais da tua plenitude. Me revela a simplicidade do Evangelho. E aí a gente fica mexido por dentro. E aí a gente vai para João 10:10, agora saindo para a meditação, indo para a palavra desta manhã. Eu quero falar sobre 2 ladrões da nossa vida plena. 2 coisas que roubam de nós esta plenitude já conquistada por Jesus, esta nova vida que Jesus já nos deu. E eu queria destacar algumas coisas. João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quando nós falamos em vida abundante, a nossa grande tendência é olhar, focar para os bens materiais. Como que eu tenho vida abundante? Dá uma olhada na minha conta. Mas a plenitude de Deus não está no externo, começa no interior. Por isso que a palavra de Deus nos exorta taxativamente sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Porque do coração procede vida. Do coração procede morte, porque o poder da vida e da morte está na sua boca. E se eu não cuidar do meu coração, provavelmente uma dessas coisas vão sair. Ou vida ou morte. Então, amados, nós precisamos, entender que vida abundante envolve muitas coisas. Deus te deu talentos. Deus nos deu dons. Deus nos desafia a desenvolver as nossas habilidades. Só que Deus, Ele estabelece condições. Em Deuteronômio 28, Ele diz assim: eis que coloco diante de ti, falando com o povo de Israel, e se encaixa tranquilamente para nós. Eis que coloco diante de ti caminho de bênção e caminho de maldição. Caminho de vida ou de morte. Se vocês obedecerem os mandamentos que estou dizendo no contexto, falando com o povo de Israel, se vocês obedecerem, terão vida. Se vocês desobedecerem, terão maldição. E o próprio Jesus falando sobre aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, constrói a sua vida sobre a rocha. Pois virão os ventos, as tempestades, mas elas permanecerão. Mas se vocês ouvem as minhas palavras e não as praticam, constrói sobre a areia. E aí eu me lembro de um outro versículo de lá de Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênção na região celeste. Não mexe com você esse versículo? Aí eu vou no outro também, que estou falando, já faz alguns domingos que eu não falo. 2 Pedro 1:3. O seu divino poder tem nos dado tudo que diz respeito à vida
e a piedade. Deus já nos deu tudo. Põe lá para mim, 2 Pedro 1:3. Então, sabe, estas coisas têm que começar a inquietar o nosso coração. Para realmente vivermos em outro nível. O seu divino poder nos tem dado tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade tem a ver com devoção, consagração, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Põe o seguinte: dessa maneira, o conhecimento de Jesus, a glória e a virtude, dessa maneira Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participante da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Vamos lá. Os céus e a terra, obra que Deus fez. Eu e você somos feito um pouquinho menor que os anjos. E Ele nos deu o domínio. Ele nos deu a imagem e semelhança dEle. E aqui o texto está dizendo de que quando eu aceito Jesus, eu recebo a natureza divina. Não mexe com a sua cabeça? E Jesus dizendo assim: aqueles que me obedecem, eu e o Pai, viremos e faremos morada nele. Está lá em João qualquer coisa, depois você procura. E nós ouvimos a mensagem, pregamos esta mensagem de que você precisa aceitar Jesus no seu coração. E nós aceitamos. Então o que nós aceitamos? Uma religião? Uma doutrina? Um pensamento? Uma filosofia? Não. Nós, ao aceitarmos Jesus, nós fomos restaurados à imagem e semelhança de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que foi Ele e por Ele que fomos convencidos de que éramos pecadores, que nós fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E nós, pela convicção desse Espírito, fomos quebrantados e pedimos: Deus, tem misericórdia de mim. Eu fico mexido por dentro. E aí, às vezes, a gente fica patinando em tantas coisinhas, mas vamos avançar. Deuteronômio 8. Aqui em Deuteronômio 8, ele começa a falar com o povo de Israel que estava prestes a entrar na terra prometida. E ele começa a exortar o povo de Israel para não se esquecer que tudo que eles passaram pelo deserto, o Deus que os chamou da escravidão do Egito, para agora tomar posse da terra que mana leite e mel, ele fala: olha, vocês vão entrar nessa terra, mas cuidado. Depois você lê em casa o capítulo todo. Cuidado. Vocês vão construir casa, vocês vão prosperar, vocês vão ter trigo, vocês vão ter alimento, mas cuidado, para não se esquecer da onde vocês vieram e quem fez e quem te deu. E aqui ele diz, 18:
Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força. Para quê? Lê lá para mim. Força para quê? Adquirir o quê? Adquirir o quê? Adquirir o quê? Eu não quero nem falar isso porque eu sou pobre. Adquirir o quê? O que é riqueza? Novamente, já pensou em dinheiro? Novamente. Mas aqui está dizendo, riqueza, a riqueza que nós recebemos é a imagem e semelhança de Deus. A riqueza que nós recebemos são as bênçãos que Jesus conquistou lá na cruz. Todas as bênçãos, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Riqueza é plenitude. Não é quantidade, não é saldo, sim, mas também envolve isso. Mas a questão aqui é, o que eu tenho feito com a maior riqueza que eu recebi, que é a vida? Como que eu tenho vivido no meu espírito, na minha alma, no meu corpo? Como tem sido o meu comportamento em relação ao meu espírito? Qual é a intensidade do meu... Porque no espírito, no nosso espírito, é onde habita o Espírito Santo. Jamais estou eu aqui querendo dar uma de bam, bam, bam. São coisas que eu sei que eu preciso e tenho convicção que você precisa. O nosso espírito. Então a maior riqueza é a vida. A maior riqueza é você acordar e dizer, este é o dia que o Senhor fez. A maior riqueza é você, num frio como esse, ter cobertor. Mas eu não tenho cobertor. A maior riqueza é você estar vivo e dizer, não, eu vou passar pelo vale da sombra da morte, mas não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Você vai ter a maior riqueza de estar focado nesse Deus Todo-Poderoso. E Ele diz, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Lá em Romanos 8. Então, o Evangelho é esta simplicidade tão desafiadora. Então, antes lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. O que diz Atos 1:8? O que diz Atos 1:8? Recebereis virtude, recebereis poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui, dá um aleluia. Então você já recebeu. Mas eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda. Quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Quem te levou a quebrantar-se, chorar e dizer, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida? É esse Espírito que já está em você. Mas o transbordo, o batismo com o Espírito Santo é um nível ainda maior e é promessa para nós. E que temos que buscar. Ele que nos dá poder. É Ele a fonte. É Ele aonde nós nos refugiamos. É nele, por Ele que temos o que temos, somos o que somos e fazemos o que fazemos. Então é esta intimidade que nós temos que realmente tomar posse. Então eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E tem os dois inimigos, os dois ladrões. Primeiro dele, mentalidade.
de escassez, palavra que está na moda, tá? A mentalidade, na verdade, o que está dentro de você, as suas crenças, as suas experiências, os seus pensamentos, os seus sentimentos, formaram em você uma mentalidade. Em todas as áreas. Você é o que você pensa, pois a Bíblia diz lá em Provérbios 23, 7, como imagina na sua alma, assim será. E a boca fala do que o coração está cheio. Qual é o papo mais gostoso que você tem? Então, nós precisamos sim estar atentos. Então a mentalidade de escassez está ligada ao quê? Ao não merecimento. A escassez está ligado a um pensamento de que não é para mim. E você traz estas mentalidades, esses pensamentos a respeito de eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Imagine, eu sou fraco. Eu sou um derrotado, está vendo, nada dá certo para mim, eu nasci para sofrer. E aí você canta o corinho que você aprendeu de criança, eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Mentalidade. E essa mentalidade está tão enraizada em nós, que a gente contradiz até o próprio Deus que nós amamos. Quando você diz, ninguém me ama, está vendo? Eu fui desprezado. Quem disse que ninguém te ama? O Criador deste todo este universo, Ele te diz, com amor eterno, eu te amei. Com amorável dignidade, eu te atraí. Para que tanto lamento? É porque as minhas experiências, as minhas frustrações, geraram em mim crenças, pensamentos e sentimentos que estão dirigindo os meus passos espiritualmente, emocionalmente, física, financeiramente, profissionalmente. Nós trazemos uma bagagem baseado nas nossas experiências. Só que nos esquecemos. Aqui não tem o tanque, lá embaixo tem. Que nós já fomos com Ele sepultados. E nós precisamos então confrontar os pensamentos, os sentimentos. Nós precisamos confrontar. Por que penso assim? Por que ajo assim? Por que eu tenho este ponto de vista? E nós temos que confrontar com a verdade. E nós precisamos sim estar orando diariamente. Sonda, meu Deus. Sonda, Senhor, o meu coração. Nós precisamos sim estar investigando por que temos reações desta maneira, por que fazemos desta maneira. E que nós possamos orar. Sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho de justiça. Nós precisamos sim confrontar essa mentalidade de não merecimento. Cara, mas eu não mereço. A minha justiça é como trapo de imundícia. É verdade, até o dia que eu aceitei Jesus, porque hoje a minha justiça
É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Cristo que vive em mim. A vida que eu agora tenho pela fé no Senhor Jesus. Não mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então esta declaração, esta confissão, ou profetizar aquilo que a palavra de Deus diz que você é e o que você tem, vai restaurar essa mentalidade de escassez. Segundo ladrão. Essa é meio forte de falar. A preguiça. Eu sei que não tem ninguém aqui. Provérbios 6. Coincidentemente, eu tenho lá na Igreja Amada, eu sigo versículo por versículo. E coincidentemente, Provérbios 6. Vai ter como a formiga, ó preguiçoso. 6:6. Olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela não tem chefe, nem guarda, nem dominador. Prepara no verão o seu pão, na cega ajunta os seus mantimentos. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Ó preguiçoso, até quando vai dar desculpa? Quando te levantarás do teu sono? Levanta tu que dormes, diz o Senhor, e Ele te esclarecerá. Aqui o sono não é só físico. Tem muita gente sonolenta na fé. Tem muita gente, sabe, que está deitado. Quando te levantarás do teu sono? Comodismo. Já não ora mais. Já não tem intimidade com Deus. Se tornou o dono da verdade. Eu já sei. Você veio querer falar comigo, pô? Você sabe com quem está falando? Sonolência. O sono espiritual tem a ver com orgulho, com prepotência. E lembre-se, o orgulho precede a queda. Quando você começar a se achar que está bam, cuidado. Quando você começar a defender o seu ponto de vista, menosprezando o outro, cuidado. Por isso que a exortação lá em Deuteronômio 8 foi sobre isso. Olha, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão usufruir de coisas boas. Cuidado, não se esqueça de que tudo vem dele. Aí, continuando o verso 10. Um pouco a dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para repousar, de braços cruzados. Hoje eu estou cansado, eu não vou ler a Bíblia. Hoje eu estou cansado, eu não vou na igreja. Eu não vou amar, eu não vou ajudar o meu irmão. Você sempre tem desculpas. Sempre tem desculpas. O preguiçoso sempre vai buscar culpados. O preguiçoso, ele se torna vítima. É um vitimismo tremendo. Todo mundo está errado, só ele está certo e está ainda abandonado. Está vendo? Você é culpado porque eu estou sentindo isso. Está vendo? Você me feriu. Esqueceu de a oração do Pai Nosso, meu irmão? Esqueceu que você tem que perdoar quem tem te ofendido? Mas eu estou magoado. Você começou primeiro. Que belezinha. Fica nesse sono preguiçoso. Fica nesse marasmo preguiçoso.
Fica nessa maledicência, fica nesta fofoca, fica nesta crítica, fica nesta murmuração. Fica, ó preguiçoso. Que evangelho muitos estão vivendo. Assim sobrevirá, verso 11, assim sobrevirá a tua pobreza, a tua necessidade, como um homem amado. O nosso Deus nos deu riqueza. O nosso Deus nos deu vida abundante. O nosso Deus nos fez imagem e semelhança dele. O nosso Deus tem promessas maravilhosas que estão reveladas. Mas a mentalidade de não merecimento, que é a escassez, que é contra toda esta riqueza que Deus nos deu. E a preguiça tem roubado de nós esta riqueza. E eu vou lembrar, Carlos, você só fala os mesmos versículos. É verdade, quem sabe a repetição um dia me convence. Lembre-se, de Deus não se zomba. Lembre-se, com Deus não se brinca. Tudo que o Carlos planta, você não colhe, mas eu colho. Gálatas 6. De Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colherá. Se plantar na carne, se plantar palavras negativas, se plantar maledicência, se plantar murmuração, se plantar palavras de morte, fique tranquilo, dono da verdade, você vai colher o fruto. Mas, se pela misericórdia, pela compaixão de Deus, estivermos um pouquinho mais sensível, plantarmos as verdades de Deus, as revelações, as promessas, o que Deus fala, se nós plantarmos no Espírito, colheremos vida, vida eterna, vida plena. Queridos, eu tenho sido desafiado com isso. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Você é responsável pela sua vida. E quando nós vamos lá para Deuteronômio 28, verso 12, diz: o Senhor, quando você obedece o mandamento, o Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, e Ele abençoa. É importante questionarmos os nossos pensamentos, as nossas ideias pela palavra. Todas as áreas. Por exemplo, dízimo e oferta. Por que você pensa o que pensa sobre dízimo e oferta? Você tem que questionar. Sobre santidade, o que você pensa? Ah, só um pouquinho não tem problema.
É só uma olhadinha aqui, ai que corpo, hein? Pornografia não, não é pornografia, é arte, cara. Estou olhando aqui uma arte. Só um pouquinho. Como você? Por que você defende o que defende? Por que você pratica o que pratica? Por que falar mal do irmão? Não é mal, Carlos. Eu estou dando o meu ponto de vista. Aquele fulano não... Não, é só ponto de vista. Eu tenho opinião. Eu estou falando a minha opinião. Está certo. Está tudo certo. Deus está chamando para esta última geração uma igreja santa. Eu tenho sido questionado. Eu tenho colocado, Deus me ajuda. Eu quero mais de Deus. Graças a Deus me resta só 1/4 de vida pela frente, pela fé. Porque os dias são maus. Mas cuida de ti mesmo e da doutrina. Foi o conselho dado de Paulo para Timóteo. Cuida de ti mesmo. Pare de cuidar da vida do outro, irmão. Para de ser fofoqueiro. Para de ser dono da verdade. Não, eu não concordo, não concordo, não concordo, não concorda. Tá bom. Você já orou por esse irmão que você discorda? Você já colocou no altar essa pessoa que você está criticando? Então, cuida de você. E eu encerro. Esses 2 inimigos, como superar? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ter contato com a verdade vai te libertar. E teve algo, só para terminar mesmo. Deus me levou assim a pesquisar, ouvindo coisa, ouvindo tá. Aí Deus me levou a questão, até escrevi um pouquinho lá, pesquisei e tudo mais. É no altar que a gente entrega as ofertas, concorda? Agora nós temos um altar dentro de nós, que é a nossa mente. Eu fiquei pensando nisso. E eu tenho que apresentar para esse altar, que é a minha mente, palavras de vida, a verdade. Então que você possa, Romanos 12, 1 e 2, e vou orar. Rogo-vos, pois, irmãos da comunidade cristã, Deus presente, reunidas neste domingo, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Dói sacrificar o que está vivo. Como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto. Vamos lá. Vamos lá. Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Hoje foi bem racional. Razão envolve o quê? Pensamentos, sentimentos, a nossa alma. E o verso seguinte diz: e não vos conformeis com este mundo. Eu também vou fazer tem que fazer, tem um conforto. Não. Primeiro, comece em você. Não vos conformeis com este mundo, com o que está dentro. Antes de fazer piquete, fazer manifestações, não vos conforme com este mundo, mas transforme pela renovação da sua mente.
renovar a mente, é simplesmente nada mais do que ouvir a palavra e obedecer. Ouvir e praticar. E quando não consigo, Carlos, me lanço aos pés do Mestre e digo: Deus, me perdoa. E eu quero encerrar dizendo o que Paulo disse. Não, eu, Carlos, vou roubar um texto dele lá. Não que eu, Carlos, já tenha alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço. Esqueço das coisas que para trás ficaram. E pela misericórdia e graça, estou dando um passinho a cada dia. E que bom que eu tenho um versículo que é consolo. Tenho por certo isto, que aquele que começou a obra em mim está aperfeiçoando até o dia de Cristo. Pega esse consolo para você, é Filipenses 1:6. Feche seus olhos. O que mais nós estamos precisando é de profundidade na intimidade. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus está nos chamando para compartilhar os seus segredos. Vamos dar um basta na preguiça. Em todas as áreas. Espírito. Vamos dar um basta na preguiça na nossa alma. Não aceitando essa autopiedade, esta autocomiseração. Tadinho de mim. Não. Sai desse sono. Vamos dar um basta da preguiça em relação ao nosso corpo. Vamos dar um basta da preguiça nas nossas finanças. Vamos dar um basta na nossa preguiça no nosso trabalho. Vamos dar um basta da preguiça do nosso chamado, do propósito de Deus na nossa vida. E vamos dar um basta nesta mentalidade destruidora e vamos renovar a nossa mente. Eu quero te desafiar, querido. É você e Deus. Mas, Carlos, por que vocês fazem apelo? É uma oportunidade de você falar: Deus, o Senhor falou comigo. Eu preciso nesta área melhorar. Nesta outra, eu estou bem, mas eu quero mais da Tua graça. Todos nós seremos pressionados pela mentalidade de escassez. Seremos pressionados pela preguiça. Mas lembre-se, quem vive em nós é maior. Mas você que deseja dizer: Senhor, eu quero ir para esse novo nível, aumentar a minha profundidade contigo. Eu quero que você se coloque em pé e diga: Senhor, me ajuda. Eu não vou desistir do Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor me chamou para um propósito nesta geração. Eu quero ser um cristão que vive a simplicidade do Evangelho, em santidade, em prática. Pai querido, nós estamos na Tua presença e o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece a vida de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece até mesmo antes da palavra vir à nossa boca, como diz o Salmo 139.
Mas o Senhor conhece também, Senhor amado, que tem dentro de nós um desejo de sermos melhores, de sermos transformados, de sermos realmente tudo aquilo que o Senhor tem planejado. Ó Deus, que esta restauração que o Senhor já operou ali no Calvário, nós possamos crescer na graça e no conhecimento destas verdades. Que o Senhor nos faça, Senhor amado, uma igreja segundo o teu coração. Porque eu sou a igreja, nós somos a igreja. Ó Deus, levanta-nos nesta geração. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa preguiça. Perdoa, Senhor amado, pela nossa negligência em buscar outras coisas, em gastar o nosso tempo em tantas outras coisas, em vez de gastar tempo contigo. Perdoa, Senhor, as nossas crenças limitantes, esses pensamentos e sentimentos que vão de encontro, na verdade, ao que o Senhor declara. Mas nós queremos nos arrepender nesta manhã. Perdoa-nos. Nós pensamos errado, os nossos pensamentos não são os seus pensamentos, Senhor. Dá-nos esses pensamentos mais altos e nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor amado, a multiplicar os nossos talentos. Nos ajuda, Senhor amado, a multiplicar o que o Senhor tem nos dado, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Nos ajuda a multiplicar os sonhos do Senhor nos nossos negócios, nas nossas finanças. Ó Deus, que nós tenhamos o reino em primeiro lugar. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Nos ajuda a enxergar, Senhor, na perspectiva do reino, as nossas finanças. Obrigado, ó Deus, porque verdadeiramente o Senhor é o nosso pastor e nada temos falta. Eu oro, ó Deus, por aqueles que têm passado por crises financeiras. E, ó Deus, eu sei que o Senhor pode reverter este quadro. Mas eu sei, ó Deus, que muitas vezes estamos colhendo as escolhas que fizemos. Estamos colhendo as crenças que nós temos. Então, ó Deus, que nós possamos nesta manhã ser renovado na nossa mente, restaurado. E que nós tenhamos sensibilidade, Senhor, para viver esta plenitude. Ó Deus, que possamos viver o sobrenatural de maneira natural. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor amado, a caminhar. Eu oro, Senhor amado, por esta igreja. Eu creio, Pai, que o Senhor está trabalhando em nós para um novo tempo. Ó Deus, o Senhor está trabalhando em nós para um despertamento. Dá-nos um coração puro, cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito inabalável, Pai. Torna-nos dar a alegria da salvação, Pai. Por favor, não afaste, não tira de nós o Teu Espírito Santo. Assim sendo, Pai, que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis perante Ti, Senhor. Rocha minha. Pai, eu oro e coloco os Teus filhos diante de Ti, em nome de Jesus. Ore assim comigo, por favor. Senhor Jesus, a minha vida é Tua. O Senhor conhece o meu coração. E o desejo da minha alma é ser mais parecido contigo. Me perdoa, Senhor, da minha preguiça, da minha mentalidade de escassez. Eu quero, Senhor, e tomo a decisão de estar buscando a Tua presença. Eu tomo posse das Tuas promessas e da restauração que Jesus efetuou. Eu sou imagem e semelhança do Senhor,
restaurada pela graça, pela misericórdia e pelo sacrifício de Jesus. Eu sou filho, eu sou mais que vencedor. Obrigado, Jesus. Amém.